Amém. Sem mais delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso de número 13. Verso 10. Lucas 13, verso 10. Quem achou, diga amém. Olha, o povo tá... Mas eu vou esperar mais um minutinho aí. Lucas 13, verso de número 10, diz assim: Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe encurvava, uma enfermidade. Já por 18 anos ela andava encurvada, não conseguia endireitar-se de modo algum. E vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Ó Deus, fala conosco mais uma vez através da tua palavra. Que todo louvor, adoração, tudo que foi feito aqui nesta noite, pela fé, o Senhor tenha recebido, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, agora fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Que mais uma vez, ó Pai, eu diminua para que tu cresça, que eu suma para que tu apareça, ó Deus. Que somente a tua palavra fique no coração de cada um. Tudo que vem da tua parte fique no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto fala de mais um milagre de Jesus, e quem descreve desta vez esse milagre é o médico Lucas, discípulo de Paulo, que passou a seguir a Jesus. E todos sabem que o evangelista Lucas, ele não era um dos 12, mas se converteu ao evangelho de Jesus Cristo, e assim seguiu Paulo em suas viagens missionárias, e assim escrevendo um tratado ao seu amigo Teófilo. Ele escreve várias coisas, assim como bem o livro de Atos. Ele escreve também o Evangelho segundo Lucas, descrevendo alguns detalhes, algumas coisas que ele colheu de testemunhas oculares ali na época, quando ele decidiu fazer este tratado, esse primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas. E Atos, então, é o segundo tratado que Lucas vai escrever ao seu amigo Teófilo, ao excelentíssimo, como ele chama na saudação, Teófilo. Aqui nos chama a atenção o milagre que Jesus está prestes a realizar. Lucas faz questão de destacar que era num sábado, pois isso lá na frente já se tornaria um problema, não pela cura, não por outra questão, mas porque era sábado. Então, esse ponto aqui nós iremos tratar numa outra oportunidade, porque Lucas destaca que era sábado, até porque os cultos nas sinagogas realmente eram feitos aos sábados. Então ali, na própria sinagoga, olha o verso 10 comigo, Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher com um espírito que lhe encurvava em enfermidades, já havia 18 anos. O que me chama a atenção, que o Lucas faz questão de ressaltar, é que foi dentro de uma sinagoga. Hoje poderíamos dizer dentro da igreja. Poderíamos contextualizar dizendo que foi num dia de culto como este, que de repente Jesus estava ensinando, e ali, no meio da multidão, tinha uma mulher que ela andava encurvada, mas ela andava muito encurvada, e ela andava assim já há 18 anos. Ela não conseguia, e o Lucas faz questão de destacar que ela andava muito encurvada, ela estava encurvada. Em outras traduções, e umas mais próximas assim também, umas traduções mais antigas, melhor dizendo, vai dizer que isso era um espírito de fraqueza,
uma enfermidade que essa mulher tinha, que se fosse hoje, irmãos, teria várias respostas do porquê ela estava andando tão encurvada a ponto de não conseguir se endireitar. Teriam muitas respostas, talvez até emocionais, que reverberavam no seu corpo, nas suas emoções, no seu físico, e assim deixava cada vez aquela mulher mais prostrada. Esse é um retrato de muitos que frequentam a igreja em nossos dias, de muitos frequentadores de igreja, e que muitas vezes têm até o seu nome no hall de membros de uma igreja. Eu acredito que possivelmente, talvez, quem sabe, não é nem conjectura, mas é uma grande possibilidade dessa mulher ser membro dessa sinagoga. Afinal de contas, ela estava ali no sábado para aprender a palavra, e era uma tradição judaica, era uma tradição dos israelitas, daqueles que de fato buscavam a lei do Senhor. Então, é um retrato de muitos, e da forma como muitos vivem. E Lucas faz questão, como eu disse, e fiz também a mesma questão de mencionar que ele era médico, foi que como médico ele já descreveu ali que a situação daquela mulher, embora refletia no seu físico, refletia na sua aparência, era algo espiritual. Lucas faz questão de dizer que era espiritual a fraqueza dessa mulher. A debilidade dessa mulher era espiritual. Ela tinha um espírito de enfermidade, ou um espírito que lhe fragilizava, que lhe deixava sem forças, que não, de forma alguma, essa mulher conseguia se endireitar. Me parece, e acredito eu, que ela deve ter tentado se endireitar algumas vezes, que ela deve ter recorrido a algum tratamento médico da época, talvez até de coluna, né? Para que ela pudesse voltar, né, ao normal, pois essa mulher estava naquela sinagoga, naquele dia em que Jesus estava lá. Irmão, sabe por que aquela mulher, 18 anos, continuava encurvada até o dia que encontrou Jesus? A resposta está literalmente no que eu acabei de dizer. Parece até, né, parece que estou sendo até redundante, mas de forma proposital, para dizer que nesses 18 anos em que ela entrava naquela sinagoga, ou que por algum tempo, e no vilarejo todo mundo sabia a enfermidade daquela mulher, não se sabe quanto tempo ela frequentava essa sinagoga, mas se sabe, e Lucas colheu essa informação, que 18 anos ela já estava assim. Com certeza os vizinhos disseram, já tem muitos anos, tem uns 18 anos já, que essa mulher vive assim, quase 20 anos, que ela não conseguia se endireitar, que ela estava curvada, que tinha um espírito de fraqueza, lhe atormentando e lhe enfraquecendo cada vez mais. E eu vou responder a pergunta que insistentemente acabei de fazer, o porquê dessa mulher, 18 anos, numa sinagoga, estava daquela maneira. Porque tinha tudo naquela congregação, porque tinha tudo naquela sinagoga. Tinha o rolo, tinha a lei, tinha os profetas, tinha sacerdote, e todo sábado, talvez, não importa quanto tempo ela fazia parte, mas possivelmente todo sábado, e isso era uma tradição dos israelitas, de que todo sábado, e dos judeus, claro, se abria o rolo do profeta, ou Salmos, ou um dos livros dos profetas, e era lido o rolo, o livro dos profetas. Então aquela mulher, naquela igreja tinha lei, tinha liturgia, tinha culto, tinha a congregação reunida, tinha o rolo, a lei. Aquela mulher só precisava de uma coisa que 18 anos ela não tinha. E vocês já sabem a resposta: Jesus, o Filho de Deus. Isso é o retrato de muitos que vivem a cada dia se encurvando e cada vez mais curvado em tantas coisas, em tantos dilemas, em tantos esforços inúteis, e vivem cada vez mais fracos espiritualmente, com uma enfermidade que não consegue lhe firmar, e ele mesmo não consegue se firmar, o indivíduo não consegue ficar firme nem de pé na presença de Deus de forma alguma. Porque talvez ele vive uma vida, o indivíduo ou a pessoa vive uma vida
em que pode desfrutar de muitas coisas, menos da presença de Jesus. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para te endireitar, para consertar você, para tratar uma fraqueza que você nem sabe, ou que talvez você sabe, e que há muitos anos você vem vivendo. Sim, eu estou falando que muitos hoje vivem encurvados em tantas coisas, mas nunca se prostram diante de Jesus. Se curvam diante do trabalho, diante das finanças, se curvam diante de tantas questões, achando e dizendo até que é uma boa causa, mas não passa de um espírito de enfermidade, não passa de algo que a cada vez lhe prostra mais e mais diante das coisas que não é Cristo, que não é Jesus, e faz com que a cada vez mais ele fique mais distante, mais fraco, mais anêmico espiritual, pois não consegue se firmar na verdade. Eu sei que é estranho falar que Jesus te trouxe aqui nesta noite para endireitar você. Ninguém gostava de ouvir isso. Mas Jesus, quando falava isso, que os homens ficavam meio chateados com ele, ele dizia: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes. Então, se você não está curvado em nenhum tipo de pecado, se você não está curvado em nenhum tipo de fraqueza, se você há tantos anos se curva diante das dificuldades da vida e diante de tantas coisas que não é Jesus, então você nem precisa ficar chateado comigo, que essa mensagem não é para você. Eu quero dizer para você que você se arrumou e veio para o culto hoje, infelizmente você perdeu a sua viagem. Você só falou com Deus, mas Deus não precisa falar com você, se esse for o seu caso. Mas eu estou falando com aqueles diante da palavra de Deus, que de alguma forma tenta vencer algum tipo de fraqueza. Eu estou falando com aquele nesta noite, com aquela que de alguma forma quer vencer alguma dificuldade em sua vida e nem sabe como. Eu estou falando com você, que de alguma forma tenta ser uma pessoa melhor e não consegue. Jura, promete, não consegue. Tenta de várias maneiras e talvez já não tenha mais forças. Essa mulher tentava se endireitar. E Lucas disse: de modo algum ela conseguia, até encontrar Jesus. Até encontrar Jesus. E Jesus está nessa sinagoga nessa noite. Jesus está nessa casa de oração. Ele é o Senhor desta igreja. Ele pode colocar a mão na tua alma, pois Ele vai onde os médicos não podem ir, na divisão da alma e do espírito, como diz Hebreus capítulo 4, verso 12. E Ele pode colocar a mão na tua espinha espiritual e te colocar de pé nesta noite. E você nunca mais ficará prostrada diante dessa situação. Mas você precisa crer. Você precisa desejar isso da parte de Deus para a sua vida. Como eu disse, se você já está reto, pleno diante do Senhor, você não precisa. Mas se você está como essa mulher, que talvez há anos, talvez já há algum tempo, talvez de alguma maneira vem tentando melhorar, ou buscar uma melhoria para a sua vida, ou ter mais intimidade com Deus, ou se livrar de algum tipo de pecado que ninguém sabe, só você e Deus. O varão perfeito está aqui nesta noite. O médico dos médicos é o Senhor desta igreja. Ele comprou e nos comprou com o seu sangue, e não nos deixará prostrado no pecado, não nos deixará prostrado no mundanismo, não nos deixará prostrado em nada, mas Ele tem poder para nos colocar de pé, para te colocar de pé nesta noite. Você precisa crer. Olha o verso 11 comigo. Estava ali uma mulher que tinha um espírito, aí você pega, de fraqueza, que lhe encurvava. Ou seja, ela vivia encurvada, mas era tanta coisa sobre os seus ombros, eram tantas coisas. E falamos no domingo passado sobre a unção que despedaça o jugo. E dessa mesma forma, essa mulher estava ali meio que, e lá no interior da Bahia, fala quando a pessoa tem esse tipo de deficiência, até no sentido um pouco, no seu nome científico agora, mas a gente fala que é uma gimba. Essa mulher era gimuda, ela andava encurvada. Normalmente nós encontramos isso e esse tipo de situação quando há um casamento ou relação entre parentes que têm o mesmo tipo sanguíneo, com consanguinidade,
e ali de alguma forma o DNA e algumas deficiências de um que potencializa com o outro, e às vezes nasce um filho assim, às vezes a criança nasce deficiente, quando é um primo, casamento, às vezes entre primo de primeiro grau, entre parentes, e isso em alguns lugares, até no Brasil, é quase que comum, e provoca algumas doenças, onde alguns nascem de uma certa forma encurvado, algum tipo de deficiência física, isso reverbera. Mas o dessa mulher não foi o caso. Lucas já disse logo, era um espírito que lhe encurvava, era uma potestade que estava sobre aquela mulher, era algo que estava sobre os seus ombros, e o médico não tratou de medicina aqui, ele disse algo que lhe encurvava, algo que fazia com que ela estivesse prostrada ali, já há 18 anos naquela situação. Mas eu quero te dizer uma coisa, para mim não interessa se você está 18 anos, 10 anos, 3 anos, 1 ano, para mim o que mais importa é que se você crer, você verá a glória de Deus. Você diga para ele, ninguém vai saber, deixa de ser bobo, deixa de ser orgulhoso, a gente fala isso aqui, quando fala de pecado, de se endireitar, de arrependimento, eu sei que fica um negócio meio que não é comigo, que não sou eu, deixa de ser orgulhoso, ninguém sabe a tua oração, mas ele sonda o teu coração, o teu pensamento, e aí no teu banco, sem ninguém ouvir, sem ninguém saber, você pode dizer assim, Senhor, me endireita, Senhor, me põe de pé, firma os meus passos na tua presença, eu quero caminhar e andar em santidade na tua presença, me põe de pé, Senhor. Eu sei que nessas vezes o aleluia é mais fraco, a quantidade de glórias é menos, mas talvez, irmão, é difícil, não é promessa, não é bênção do céu, não é fácil pregar esses textos, não é, eu sei que não é, parece que você é mais santo do que todo mundo, né? Eu sei, mas o Senhor me colocou aqui com essa missão, para te dizer nesta noite que Ele pode endireitar algo que você jamais conseguirá endireitar, que psicólogo não vai endireitar, que médico não vai endireitar, mas o médico dos médicos pode endireitar você nesta noite, Ele pode te colocar de pé. E Lucas vai dizer que ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum, dando a ideia que ela tentou de alguma forma se endireitar, ela tentou de alguma forma manter a postura, ela tentou de alguma forma, ou deve ter buscado algum recurso para isso. Sim, talvez você também já tentou de alguma forma. Talvez você disse, Senhor, eu tentei e não consegui, eu tento e não consigo, e não vai conseguir, porque só quem pode consertar a criatura é o Criador. Só o Criador tem o poder de consertar a criatura, Ele que criou. Só Ele tem o poder de nos consertar. Só Ele tem o poder de consertar teu marido. Só Ele tem o poder de endireitar teu marido, tua esposa, teus filhos. E a gente quer endireitar o filho, a gente quer endireitar o cônjuge, a gente quer endireitar a casa, a gente quer botar ordem em tanta coisa, se frustra, porque não consegue e não vai conseguir. Mas Jesus pode endireitar o que está torto. Jesus pode endireitar. Sim, olhe, peça para Ele, Jesus, visita a minha casa, Jesus, visita meu esposo, minha esposa, meus filhos, o meu lar, porque aquilo que de todas as formas eu já tentei não conseguir, o Senhor pode endireitar, o Senhor pode consertar para a honra e glória do nome do Senhor. E quem não lembra da musiquinha, eu lembrei dessa música, é uma pena que eu não tenho voz para isso, que havia um homenzinho torto, quem lembra? Que morava numa casa, andava no caminho, sua vida. Um dia um homenzinho torto, e tudo que era torto, tudo que está torto na minha e na sua vida, que talvez não foi culpa sua, talvez não foi você que entortou, talvez foi a vida, talvez foi alguém com uma palavra, talvez as dificuldades da vida, talvez sim, vamos falar aqui, traumas da infância, talvez algo que você sofreu, talvez algo que marcou você. Jesus te trouxe aqui para dizer assim, direita, eu estou colocando você de pé, toma jeito, sujeito. Muitos vivem curvados, muitos procuram coisas para colocar o motivo da sua inclinação, para culpar alguém, coloca a culpa no outro da sua fraqueza. Mas havia um espírito sobre aquela mulher, que trabalhava dia e noite para mantê-la daquela forma. E às vezes na vida é assim. Tem coisas na vida que a gente pensa que melhorou, a gente pensa que tratou, passa um tempo, está encurvado de novo.
Mas quando Jesus põe a mão, Ele endireita definitivamente. E sabe de uma coisa que eu tenho certeza aqui na luz da Bíblia? Que nunca mais essa mulher andou encurvada, que nunca mais ela andou prostrada. Sabe por quê? Porque quem endireitou ela foi Jesus. E se Jesus endireitar teu casamento, ninguém mais entorta. Se Jesus endireitar teus filhos, ninguém mais entorta. Quando Jesus endireitar teu esposo, ninguém mais vai entortar ele. Não tem amigos, não tem influência, não tem má influência, não tem isso, não tem aquilo, não tem culpa para ninguém. Sabe por quê? Porque quando Jesus conserta, quando Jesus endireita, ninguém mais consegue entortar. Se entortou de novo, talvez porque não foi Jesus. Talvez foi um médico, talvez foi um coach, talvez foi um conselho, talvez foi um livro de autoajuda, talvez foi um conselho de amigas, de amigos. Conselho de amigas não trata nada. Conselho de amigo não resolve nada. Mas Jesus é o varão perfeito que pode consertar tudo na minha e na tua vida. Essa mulher estava encurvada. Esse espírito que lhe encurvava. E aqueles doutores, aqueles homens, naquela sinagoga, semana após semana, faziam tudo. Cumpriam toda a lei de Moisés. Cumpriam todos os ritos, todas as festas. Cumpriam tudo. Mas não conseguiram resolver o problema dessa mulher. Eu também não consigo resolver o teu problema. Eu também não consigo resolver o problema da tua alma. Jamais irei conseguir resolver o problema do teu casamento, da tua família, dos teus filhos, do cônjuge do teu ser, lá do âmago do teu ser, lá na tua alma. Mas Jesus pode endireitar tudo que está torto na tua vida. E Jesus quer endireitar você nesta noite. Você que vive encurvado no pecado. E eu vou dar nome a alguns tipos de pecado que tem encurvado muitos cristãos, ditos cristãos, pessoas que cresceram em igreja e que vivem encurvados em vários tipos de pecado. E talvez ele diz: eu cresci na igreja e tem um espírito de fraqueza que não consegue se firmar de jeito nenhum. Alguns pecados que tem encurvado, e pecado tem nome. Alguns pecados que tem encurvados há muitos, feito com que muitos andem encurvados diante de Deus, e na casa de Deus, e na sinagoga de Deus, seria o adultério. Outro nome, fornicação, sexo antes do casamento. Outro, pecados cibernéticos, pornografias, né? E tantas outras coisas, e tantos outros pecados, que tem curvado a muitos, impedidos com que se firmem na verdade, na palavra. Bebida, prostituição, a Bíblia dá nome a todos esses tipos de pecado, onde muitos vivem encurvados e não conseguem estar de pé, nunca conseguem se firmar na presença do Senhor. Mas o Jesus te trouxe aqui nesta noite, o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, para curar a tua fraqueza espiritual, para curar a tua alma. E a partir de hoje você vai viver como Paulo, você vai viver pela graça, você vai viver pela graça de Deus, amém? Porque o Senhor mesmo disse para Paulo: a minha graça, porque o meu poder na tua. E aí Paulo diz: então eu descobri uma coisa, que quando estou fraco, ali eu sou forte. Que a graça do Senhor Jesus fortifique você. Que a graça do Senhor Jesus, viva pela graça no teu casamento, viva pela graça com a tua família, viva pela graça pelos teus filhos, viva pela graça, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Ele te trouxe aqui nesta noite para te colocar de pé, para firmar os teus passos, para endireitar tua coluna espiritual. E tu não vai mais se prostrar nesse tipo de situação, porque o médico dos médicos, quem está te consertando hoje é Jesus. Quem está consertando você hoje é Jesus. Jesus está consertando você. É interessante que Jesus vai até aquela mulher. Jesus vendo-a, chamou-a. Jesus chamou aquela mulher. Jesus vendo ela naquele estado, chamou. E disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: homem, mulher, você está livre da tua enfermidade espiritual. Você está livre. Isso pode glorificar a Deus. Oh, tomara a Deus que isso seja realidade na vida de todos nós. Tomara a Deus que seja realidade na vida de toda a igreja nesta noite. Tomara a Deus que seja realidade na vida de todos que me ouvem nesta noite. Que o Senhor quer endireitar teus passos, quer endireitar
tirar você e você nunca mais vai viver prostrado. Porque ela tentava se consertar. Entende, irmã Geraldine? Ela tentava, mas de modo algum ela conseguiu. E a gente ouve isso: pastor, eu tento e não consigo. Pastor, eu tento, eu me esforço e não consigo. Toda vez que você tentar, você vai fracassar. Essa teologia barata de que o homem consegue ajudar Deus, ou faz por ti que eu te ajudarei, é conversa. Você vai se frustrar e vai se curvar de novo. Mas se Jesus te endireitar, se Jesus pôr a mão nessa causa que está torta, deficiente, eita, 18 anos, 10 anos, 3 anos, 1 ano, ele conserta hoje, para nunca mais ninguém, nem espírito algum, entortar. Só basta você crer, desejar e dizer: Senhor, eu quero o conserto do Senhor na minha vida. Eu quero ser consertado pelo Senhor. Eu quero ser consertada, porque no mundo diz que o pau que nasce torto nunca se endireita. Mas na presença do Senhor Jesus não. Essa mulher estava torta. A sua mente pensou logo na outra parte da música, né? Mas Jesus está te consertando também nessa noite, te colocando de pé, firmando você e te endireitando os teus passos, para ninguém mais entortar. E o verso 13 encerra dizendo: impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Que você sinta, você que precisa, pela fé, deseje nesse momento, pense, almeje isso. Jesus impondo as mãos sobre você, Jesus impondo a mão no teu casamento. Pensa isso, impondo a mão nos teus filhos, ou no teu filho, ou na tua filha, impondo a mão na tua família, impondo a mão no teu lar. Porque tudo que Jesus põe a mão, e quando ele põe a mão, ele endireita. Lembra do homem da mão mirrada, da mão seca, que Jesus consertou a mão dele? Aquele homem tinha uma mão atrofiada. Essa mulher estava encurvada espiritualmente. Mas quando Jesus chama aquela mulher, impõe as mãos sobre ela, na mesma hora, ela se endireitou. E sabe o que ela fez? Passou a glorificar a quem? A Deus. Agora ela passou a dar glórias a Deus. Porque quem está encurvado no pecado não consegue dar glória a Deus. Quem está curvado na mentira não consegue dar glória a Deus. Quem está encurvado em todo tipo de delito e pecado, além daquilo que a natureza adâmica já nos proporciona, e vive na prática do pecado, ele não consegue dar glória a Deus. Quem está na fraqueza, quem está vivendo e prostrado diante da fraqueza, e pondo a culpa na fraqueza, não consegue glorificar a Deus. Mas quando Jesus endireita, quando Jesus conserta, aí ele passa a dar glória a Deus. Que você passe a dar glórias a Deus pelo teu casamento, passe a dar glórias a Deus pelo teu esposo, passe a dar glórias a Deus pela tua família, passe a dar glórias a Deus por você. Porque tem outro problema nisso. Jesus endireitou a mulher, e muitos vivem prostrados porque vivem a vida tentando endireitar o outro. Sempre quem precisa ser consertado é o outro. Só vê que está torto é o outro. Ele quer endireitar é você. Você que veio aqui nesta noite. Não adianta você pensar que é para outra pessoa. É com você. Ele quer endireitar você. E quer que a partir de hoje você passe a dar glórias a Deus. Amém? Amém. Que bênção. Que Jesus possa nos endireitar. Que você sinta o conserto do médico dos médicos nesta noite em sua vida. Amém? Peço aos irmãos que se coloquem de pé.